Olá, essa série de mensagem em tempos de crise, ela tem um propósito, a finalidade de aprendermos com homens e mulheres da Bíblia que passaram por crise em suas vidas e não só superaram essas crises, como saíram dessas crises melhores do que como eles entraram. Então, quando nós estamos olhando para a vida desses homens e dessas mulheres, nós também tentamos aplicar as nossas lutas e desafios do dia a dia, do nosso cotidiano. Hoje eu queria falar sobre a crise da caverna. A crise da caverna foi a crise que Davi passou. Davi, você conhece ele foi um dos maiores, se não o maior governante que já existiu na Terra. Ele assumiu o seu governo diante de algumas tribos separadas, espalhadas, e tornou aquelas tribos em uma grande nação, um grande império. E aquele grande império, liderado por Davi, depois pelo seu filho Salomão, reinou por longo tempo em paz. Mas até chegar ao trono, do Davi menino, do Davi adolescente, até o Davi homem sentado no trono, ele precisou crescer. Ele precisou que seu caráter fosse forjado. E esse caráter não foi forjado numa escola de formação de reis. Foi forjado nas crises da vida. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Somos colocados às vezes no meio do olho de um furacão, com o propósito de justamente fazer com que venhamos a crescer e o nosso caráter seja provado e aprovado. Davi, ele era um menino desconhecido de uma família desconhecida, de uma pequena aldeia no interior da Palestina, e ali, no meio daquele escuridão que era a vida dele, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Mas a vida dele, a partir daquela unção, foi subindo. E, de repente, ele estava sentado na mesa do rei, casado com a filha do rei, comendo junto com o rei, liderando o exército do rei. Ele subiu muito alto, mas na mesma velocidade que ele subiu, ele também experimentou um tombo. O rei, por inveja, por ciúme, começou a perseguir ele. E de um dia para outro, Davi se encontrava numa caverna. E ele até escreve o Salmo 142, escreve essa poesia inspirada nesses momentos de crise. Se você for ler o Salmo 142, você vai ver claramente que Davi estava passando por um momento de profunda depressão. Isso mesmo, homens de Deus também passam por momentos de angústias, momentos de ansiedades profundas e podem até experimentar depressão. Mas Davi, ele tem a nos ensinar, porque quando ele entende que estava no meio desta crise, ao invés dele se fechar, ao invés dele mergulhar num profundo poço escuro, ele vai se lamentar diante do Senhor. Salmo 142, em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor, em suas misericórdias, derramo diante dele minha queixa. Ou seja, ele tinha queixas, ele tinha reclamações, ele não entendia por que estava passando aquilo, mas ele estava passando aquilo diante do Senhor. E eu queria que você aprendesse isso hoje. Seja qual for a crise que você está passando, seja qual for o medo que te cerca, seja qual for a angústia, seja qual for o problema, pequeno ou grande, quando você está no olho do furacão, esse problema ele tem o potencial de te sufocar, de te isolar, de fazer você viver numa escuridão, numa caverna, ao ponto do Davi pedir a Deus que livrasse ele dessa prisão. E às vezes você está preso, a tua alma está presa dentro dela mesmo, no meio de uma crise, no meio de uma angústia. Mas nós precisamos aprender com Davi, no meio da crise, no meio da angústia, nós podemos chorar, nós podemos nos queixar, nós podemos até perguntar o porquê de tudo isso, mas desde que a gente faça isso na presença do Senhor, desde que a gente direcione esses questionamentos ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor dará a resposta no tempo dele, claro, dentro da soberania dele, claro,
Mas antes mesmo dessa resposta chegar, ele vai mudar o teu coração. Porque lá no finalzinho, versículo 7 do Salmo 142, e você percebe que no início da oração dele é um clamor de reclamação, de queixa. Versículo 3, quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir, e ele fala que só tem inimigos cercando ele. Mas no finalzinho, depois que ele expõe ao Senhor, diante do Senhor, as suas queixas, as suas dúvidas, os seus medos, percebe que há uma renovação da esperança. Tira minha alma desta prisão, versículo 7, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para contigo. Antes, Davi não tinha perspectiva de melhoras no amanhã, mas depois que ele clamou ao Senhor, derramou suas queixas diante do Senhor, ele já começava a ver o dia de amanhã com esperança, porque quando ele fala, se o Senhor me livrar daqui, eu voltarei a ser cercado por justos. Isso aí é esperança renovada, e a esperança só pode ser renovada quando nós nos colocamos na presença do Senhor e clamamos a Jesus por socorro. Davi sai da caverna e as coisas não se resolvem, né? Ele ainda passou um longo período de crise, né? Mas o interessante é que quando ele chega e sai, se dispõe a sair daquela caverna, da escuridão da caverna, tirar sua alma da prisão, ele encontra 400 homens em situações piores do que a dele. Ou seja, Deus usou a experiência da crise de Davi, quando ele resistiu, perseverou no Senhor, e ele saiu daquela caverna maior e mais amadurecido de como ele entrou. Deus então dá a oportunidade dele ser usado para ajudar outros homens que estavam passando por situação até pior do que a dele. E assim a gente vai entendendo que as crises da vida têm propósito. Deus quer nos fazer crescer. Um menino que foi ungido e o homem que sentou no trono eram muito diferentes, mas ele cresceu, ele amadureceu no meio da crise. Sai da caverna, clame ao Senhor para te libertar desta prisão, e eu tenho certeza que Deus há de usar a sua vida e essa experiência que você está vivendo hoje para abençoar outras vidas. Que Deus lhe abençoe e abençoe sua família nesses momentos de crise.